Aqui na Letícia, sobretudo nesse vídeo de física, vamos abordar um pouco sobre espelhos planos. O que é um espelho plano? Bem, o espelho plano é aquele reto que você geralmente vê em casa e tal, essas coisas. O que acontece no espelho plano? A gente já tratou do espelho plano quando a gente estava falando da reflexão luminosa no vídeo sobre reflexão luminosa. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre os espelhos planos. O espelho plano, ele vai sempre ter uma imagem de mesmo tamanho enantiomorfa. O que seria uma imagem enantiomorfa? Bem, se você colocar uma letra F assim, ela vai ser refletida assim. Ou seja, é uma inversão lateral, tá? Então, é uma imagem de mesmo tamanho, enantiomorfa, direita e virtual. Ou seja, ela não pode ser projetada, como a gente já viu em outros vídeos também. E o que vai acontecer aqui? A distância do objeto até o espelho é a distância do espelho até a imagem do objeto. Se a gente pudesse calcular a distância depois do espelho, seria a mesma distância. E o que acontece também é, qual é o tamanho do espelho necessário que você precisa para se ver de corpo inteiro? Você precisa de um espelho na metade da sua altura, isso é bem importante. E para calcular a distância que falta até o chão, você faz uma semelhança de triângulo básicas ali, olhando a base, a proporção da base, que é a mesma proporção da altura, se os triângulos forem semelhantes. Além disso, a gente vai ter o campo visual de espelho plano. O que vai ser o campo visual de espelho plano? Quando você olha, por exemplo, aqui, eu escrevi até observador ali nos olhinhos azuis. Os olhinhos azuis estão olhando para um espelho e o espelho está refletindo ali os olhos dele. A imagem dele está a 10 centímetros, assim como ele está do espelho a 10 centímetros. E é como se, para a gente ver qual é o campo visual que ele vai ter, a gente faz o seguinte: a gente traça as retas tangentes ao espelho pelo observador, como está feito ali. E aí, peraí que eu vou apagar essa parte aqui para não confundir tanto. Tá, beleza. Ele tá vendo aquela área do espelho ali. E aí, se a gente traçar retas a partir da imagem para fora do espelho, a gente vai ver que a área em amarelo vai ser a área do campo visual dele, vai ser a área que ele vai ver. As áreas em pretas seriam o que a gente chama de ponto cego no retrovisor do carro, por exemplo. Ele não vai ver essas áreas, ele só vai ver a área que está sendo ali do campo visual dele, que está em amarelinho. E vamos falar sobre associação de espelhos planos. O que seria a associação de espelhos planos? Bem, você colocar dois espelhos em determinado ângulo entre eles e colocar um objeto no meio desses espelhos que formam um determinado ângulo. Nesse caso, esses espelhos formam um ângulo de 90 graus. Botando o objeto ali, a gente vai ver quais imagens ele vai criar, tá? Então, o objeto está aqui. Se a gente olhar em relação a esse espelho daqui, tem a imagem 1 aqui, que está a mesma distância aqui. Tá, tudo bem. Em relação ao espelho 2, a gente vai ter essa imagem daqui. Só que o que acontece é que essas imagens, elas vão refletir, né? Porque aqui elas estão juntas aqui, os espelhos, criando uma terceira imagem, que seria a quarta imagem que seria 4 imagens, só que elas estão no mesmo lugar, então vai ser só 3 imagens. E tudo bem, fiz esse desenho aqui, mas como é que você descobre quantas imagens vai ter na associação de espelhos planos com o objeto no meio, sabendo apenas o ângulo entre esses espelhos? Basta você fazer 360 graus dividido pelo alfa, que vai ser, alfa é o ângulo entre os espelhos, menos 1, que é essa imagem que a gente conta 2 vezes, que eu falei que teriam 4 imagens, mas na verdade só vão ter 3, porque essa quarta imagem vai estar no mesmo lugar da terceira. E se a gente vira o número de imagens, é inversamente proporcional ao ângulo. Por exemplo, quanto maior o ângulo, menor é o número de imagens. Então, isso tudo é o que você precisa saber sobre os espelhos planos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal para não perder mais nada e salva esse vídeo para você ter ele sempre com você.